Graça e paz do Senhor, amada igreja, tudo bem? Estou aqui finalmente passando para dar um testemunho para vocês daquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha casa, na semana passada. Vocês vão achar esquisito que eu estou dentro do banheiro, por incrível que pareça, essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. E agora a minha última tentativa, que foi no quarto aqui no segundo quarto, né? Não consegui porque os passarinhos agora estão lá. E quando eu acendi a luz, eles começaram a gritar, gritar, gritar. E tipo, são 11h37 da noite. Não dá pra deixar os passarinhos gritando, eu não ia conseguir gravar. E no quarto lá, Baby Philip e Felipe estão dormindo. Na sala eu não consigo falar alto, né? Porque eles escutam no quarto. Eu precisava entrar num lugar e fechar a porta do lugar para eu conseguir gravar o vídeo. Só sobrou o banheiro. Então vocês me perdoem o local, mas foi o único lugar que eu achei. Se eu não conseguir gravar isso hoje, no momento que todo mundo estiver dormindo, né, e eu não tiver outras coisas para fazer, realmente fica difícil de gravar durante o dia, né? Por causa dos afazeres e quem tem criança, você sabe, não consegue. Então eu peço perdão aos irmãos pela situação, mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês da grandeza e da fidelidade de Deus. Eu quero começar lendo aqui Salmos 138, um salmo onde o salmista fala da graças ao Senhor pela sua fidelidade. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o seu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, e os soberbos ele o conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então, esse salmo foi dado, o Senhor me deu através de uma pessoa, uma senhora de oração que me acompanha, né, desde a minha adolescência aí, lá da minha igreja, ela, lá em Natal. E antes de eu ir embora, eu passei lá no local que ela tem uma loja e ela falou: Mila, eu estava orando por você essa madrugada e Deus me deu o Salmo 138 para lhe entregar. Eu disse: Amém, glória a Deus. Depois, quando eu fui ler o Salmo 138, falava da fidelidade de Deus. Então, mais uma vez, nesse momento que eu recebi esse salmo, Deus confirmou no meu coração que Ele ia fazer tudo aquilo que eu fosse precisar, né, que acontecesse, Ele ia fazer. Então, para que vocês entendam o meu testemunho, é preciso que eu conte um pouco do que aconteceu antes, para que chegasse até aqui. Muitas pessoas não sabem do real motivo que eu precisei ir ao Brasil. E eu creio que muitos até ficaram pensando que doideira foi essa dessa menina, de repente, né? Ninguém estava nem esperando. De repente ela foi embora e, enfim, ficou nessa situação, né? Felipe aqui. E vocês devem ter visto, né, a aflição dele, a minha aflição por toda essa situação. E talvez alguns se perguntaram, né, para que tudo isso? Foi realmente necessário tudo isso, né? Que doideira foi essa que aconteceu? Então eu quero aqui compartilhar com vocês um pouco do background, né, do que estava atrás, do real, dos motivos, né, pelos quais chegamos a esse ponto e foi necessário assim fazer. Mas eu quero, antes de tudo, dizer que quando Deus direciona
a gente para fazer certas coisas, quando Deus dá uma palavra para a gente de ação, no sentido de Ele espera que você haja de acordo com aquela palavra que foi lhe dada, irmãos, é melhor fazer. É melhor fazer. Porque se a gente não fizer, a gente vai colher as consequências e elas são muito ruins, né? Muito amargas. E se a gente fizer, se a gente fizer, a gente vai ter a alegria de eu, como hoje, estar compartilhando desse testemunho, porque Deus foi fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel com aquilo que ele se compromete, com aquilo que ele coloca a mão, com aquilo que ele abençoa e direciona. Ele é fiel. Ele é fiel para fazer acontecer, porque é o próprio nome dele, é a própria palavra dele que está em jogo antes da sua fé, antes da nossa fé. É o nome do Senhor que está em jogo. E eu sei que ele é fiel, né? Todos nós sabemos que Deus é fiel. Mas existem situações assim que Deus vai realmente testar. Essa menina aí, esse irmão, essa irmã, será que ele sabe mesmo que eu sou fiel? Ou ele fala da boca para fora? Eu vou testar, eu vou ver se é isso mesmo. E eu acredito que o que mais ou menos Deus fez comigo, né? Talvez nem se compara assim, né? O tamanho da situação, mas no meu coração eu senti que Deus me fez passar por algo semelhante a duas coisas, a dois personagens bíblicos. O primeiro foi Abraão, quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac. E antes de eu viajar, eu ficava imaginando Abraão caminhando, aquela caminhada longa até chegar no monte onde ele iria sacrificar Isaac. Isaac caminhando do lado dele. E eu sei que aquela caminhada até o local do sacrifício não foi uma caminhada que ele fez sorrindo, não foi uma caminhada que ele fez satisfeito, não foi. Ele não estava em paz. Eu não creio que uma pessoa que está prestes a sacrificar o filho vai estar em paz. E o segundo personagem é o próprio Jesus, quando ele estava para ser entregue, né, nas mãos dos seus inimigos, para ser crucificado. E a Bíblia, ela é linda demais. Eu amo esse Deus, como ele faz a gente, como ele nos dá situações em que realmente a gente enxerga como ele conhece a nossa estrutura e ele sabe realmente que a gente é pó. A Bíblia fala que Jesus ele tomou a forma de homem e ele veio como carne e osso, igual a mim e a você, e ele teve todas as emoções e sentimentos que a gente teve. E quando ele estava para realizar, né, o propósito em específico pelo qual ele veio à Terra em forma de homem, a Bíblia fala que ele sentia uma angústia profunda. Ele se angustiou a tal ponto de ter suado gotas de sangue. Então, como que alguém que está dentro do propósito de Deus, como que alguém que está prestes a realizar o chamado pelo qual ele foi enviado, como que alguém se angustia, como que alguém não sente paz no processo? É possível? Sim, é possível. E eu me encontrava assim dessa situação, tipo, meu Deus, que angústia, que dor, porque eu sabia que eu estava prestes a me separar do meu esposo, a minha família ia se separar por um momento. E isso, quem deseja isso? Quem deseja isso? E ainda com o agravante de na sua cabeça ficar martelando, vou voltar, vou conseguir entrar de novo, não vou conseguir entrar de novo, né? Porque na nossa humanidade a gente pensa e a gente considera todas as possibilidades que há. Então eu estava nessa situação, me sentindo angustiada, triste, pesarosa, porque eu tinha entendido, quando eu digo eu e a minha casa, nós tínhamos entendido que era vontade, propósito de Deus, que nós fôssemos ao Brasil para resolver a situação.
e a situação é a seguinte, vou falar agora para vocês. Eu já havia gravado um vídeo anteriormente, né, comentando que nós estamos aguardando um processo de green card através de trabalho. E esse processo, já houve 2 erros nesse processo, por isso que demorou tanto, por isso que hoje eu me encontrei nessa situação, porque já devia ter saído, como não saiu, eu não consegui mais manter o meu status no país. E para que vocês entendam, para que o processo seja aplicado para mim, depois, quando ele sair, é necessário que eu tenha um status válido no país. Né? Eu não posso estar sem status. Eu preciso ter um status legal válido. E eu estava tentando de todas as formas manter o meu status válido para que quando o outro processo, o processo do Green Card, que estava em andamento, que está em andamento, para que quando ele saísse, eles pudessem aplicar para mim sem dificuldade. Sendo que o que aconteceu? Eu estava com visto, entrei no país com visto de turista, depois mudei para o de estudante, depois quando eu voltei aqui, né, fomos morar em Massachusetts, quando voltamos para morar aqui na Flórida, eu não modifiquei para outro de estudante, eu voltei para o de turista. Voltei para o de turista, eles me deram um prazo. Antes de expirar esse prazo, eu solicitei a extensão desse prazo. Então, foi nessa extensão de prazo que eu estava há algum tempo atrás, né? Sendo que a resposta desse pedido de extensão demorou demais. Eu solicitei a extensão de visto em maio de 2020. Somente agora em janeiro de 2022 que eu consegui uma resposta. E para minha surpresa, quando a resposta veio, essa resposta foi negativa. Eles não me deram uma extensão de visto. E na carta, lá estava dizendo bem claro: se você foi negado a extensão do seu visto, significa que você já está ilegal no país desde a última data que havia lhe sido dada anteriormente. Então, a minha última data que me foi dada anteriormente para permanecer no país havia sido junho de 2020. Por isso que eu havia solicitado a extensão de visto em maio, um mês antes, né, do vencimento. Eu solicitei a extensão do visto. Então, como me foi negada essa extensão, eu estava ilegal, sem status no país desde junho de 2020, né? E, gente, quando chegou, a carta chegou no dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. E eu não acredito em coincidências, eu creio que Deus vai preparando a gente ao longo do caminho. Naquele dia 25 de janeiro, a carta chegou de tarde, mas de manhã, no meu momento devocional, eu lembro bem de ter orado, especificamente pedindo a Deus, que não seja necessário eu ir ao Brasil para poder depois aplicar para o meu green card, que não seja necessário eu sair daqui. Porque eu acho que no fundo eu estava sentindo que essa resposta ia ser uma negativa. E eu orei e pedi aquilo a Deus de manhã, e de tarde chegou essa carta no meu e-mail, dizendo que havia sido negado o meu pedido de extensão. E lá na carta eles não falaram nada. Você precisa sair imediatamente do país, você tem 30 dias, por exemplo, para ficar, se organizar e ir embora. Não, eles não falaram nada. Simplesmente falaram que se, né, diante dessa resposta negativa, eu estaria em status legal válido no país desde a última data que me havia sido dada, que teria sido junho de 2020. E a minha fé, irmãos, na minha fé, era que Deus ia fazer o quê? Não, Deus, ele quer me dar um green card. Então, ele vai fazer os tempos coincidirem. Ele não vai permitir de forma nenhuma que esse pedido de extensão seja negado. Por quê? Eu preciso ter status válido para permanecer
status válido no país para que seja aplicado depois o green card para mim. Então eu, na minha fé, achava que Deus ia fazer dessa forma. E eu já tinha esquematizado tudo. Não, Deus vai fazer assim, não vai permitir que isso aconteça, porque Ele quer me abençoar. E eu estava tudo assim, dentro daquela caixinha, daquela forma, achando que a única maneira que Deus tinha para me abençoar era dessa forma. Mas Deus tinha outros planos que eu não sabia. E Ele tinha outro caminho que seria bem doloroso, mas que iria me fazer ganhar muita fé, iria me fazer ganhar uma confiança muito forte, muito grande nele, não só a mim, eu e a minha casa. E aí, quando eu recebi aquela carta, eu disse: Senhor, quando eu vim para esse país, em 2016, eu conversei com o Senhor e eu falei: Senhor, eu não quero estar nesse país ilegal. Se o Senhor me quer aqui, providencia todos os meios para que eu não fique ilegal nesse país. E eu lembro que eu orei, eu pedi aquilo e eu senti, só aquelas impressões que a gente quando ora sente, que ninguém consegue traduzir, explicar, e, enfim, acredite quem quiser, né? Mas eu só senti que Deus se alegrou com aquela petição, com aquela minha postura que eu tive diante dele, e ele ia me favorecer com aquilo que eu pedi. E desde 2016 para cá, cada mudança de visto, cada situação para conseguir essa empresa para me contratar, cada situação é um testemunho. Que se eu for contar aqui, vai demorar demais. Eu sei que esse vídeo já vai ficar muito grande. Eu agradeço a sua paciência. Eu creio que Deus vai adicionar fé no seu coração depois que você ouvir esse testemunho. Então, cada situação é um testemunho, foi uma situação de testemunho, de fé em que Deus fez acontecer milagres. E eu disse: Senhor, eu lembro dessa conversa que eu tive contigo e o Senhor tem me honrado. Já vivi tantos milagres para chegar até aqui. Eu creio que o Senhor quer me abençoar com esse documento, mas se eu não tenho status, eu não tenho como aplicar. Até tenho, mas eu teria que aplicar e passar por todo o processo de espera do Green Card no Brasil. E aí isso para mim pesaria muito, porque eu ia passar muitos meses fora de casa, né? Separada da minha família, e isso era algo que eu não desejava, claro. E eu fiquei: Senhor, o que é que o Senhor quer com tudo isso? O que é que o Senhor quer com tudo isso? Eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor prometeu. Não é porque isso aconteceu que essa palavra não vai se concretizar na minha vida. Pelo contrário, eu quero entender o que é que o Senhor quer fazer com tudo isso, de que forma que o Senhor vai trabalhar. E raciocinando, humanamente falando, analisando tudo, nós tínhamos apenas duas opções. Na verdade, uma delas somente é que era aconselhada pelos advogados, que era solicitar a reabertura do pedido de extensão do visto. A segunda opção seria ir ao Brasil e tentar voltar. Ninguém me aconselhou ir ao Brasil. Nenhum advogado falou: vá e tente voltar. E essa seria a opção mais dolorosa, mais louca de se fazer. E ninguém me aconselhou a fazer isso. Ninguém nos aconselhou a fazer isso. E a primeira opção, que seria solicitar a reabertura do pedido da extensão, seria bastante difícil também no decorrer do processo todo. Por quê? Porque o Departamento de Imigração está demorando muito para analisar os pedidos. Então, se o meu pedido de extensão, que foi feito em maio de 2020, só recebi a resposta em janeiro de 2022, imagine quanto tempo ia demorar para eles analisarem o meu pedido de reabertura do pedido da extensão que já havia sido negado. E eu não tinha esse tempo. O problema é, podia, né, há quem diga, que importa, se era um meio, vamos fazer. Mas o problema é que eu não tinha esse tempo de espera. Por quê? Porque o processo do Green Card tá andando, né? Paralelo a essa história todinha, o processo do Green Card tá andando. E ele, dentro da etapa que ele tá hoje,
no caso em janeiro, faltaria apenas aí uns 5 meses para finalizar, para poder aplicar para mim. E depois quando sair esse documento, a empresa só tem 6 meses para me contratar. Então, digamos aí, 5 meses mais 6 meses dá uns 11 meses. Então, em 11 meses, no máximo, eu teria que ter a resposta da imigração lá, da reabertura do caso. E a resposta ainda teria que vir positiva para que surtisse algum efeito de me beneficiar nesse processo todo. Como eu não tinha esse tempo todo para esperar, porque eu acreditava que a imigração não ia demorar 11 meses para me dar uma resposta, ia me demorar mais de 1 ano, talvez uns 2 anos para me dar a resposta. Então, essa seria uma opção que, humanamente falando, é viável e não é. É viável porque é uma possibilidade que você tem, mas não é ao mesmo tempo, porque ninguém lhe garante se eles vão responder rápido, se não vai responder rápido, se vai ser positivo, se vai ser negativo de novo, enfim, estava tudo muito incerto. E só sobrou a outra opção, que seria ir ao Brasil. De qualquer forma, eu e Felipe oramos, né? Primeiro a gente explicou, sentou com os nossos pastores, explicamos a situação para eles, e eles também entraram no propósito de oração conosco. E eles falaram: peça um sinal a Deus. Cada um peça um sinal a Deus, não comentem nada um com o outro, mas peça um sinal a Deus. E nós oramos ali por uma semana, a gente também não podia nem orar tipo 1 mês, 15 dias, porque a situação era urgente, eu precisaria tomar uma decisão o mais rápido possível. E nós oramos, e nem eu, nem Felipe ganhamos sinal nenhum. Ganhamos sinal nenhum. Mas, assim, dos que nós pedimos, né? Mas aconteceu uma coisa que no dia seguinte, assim que a gente começou esse propósito, aconteceu algo que eu entendi ser um sinal da parte de Deus. Não foi um que eu pedi, mas foi algo que ele mostrou. No dia anterior, Felipe foi no armário e pegou uma Bíblia para ler. E essa Bíblia havia sido uma Bíblia que ele tinha desde quando ele era adolescente. E ele sentou no sofá para ler a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, tinha um cartão lá dentro que eu havia enviado para ele do Brasil em 2016, quando havia sido a última vez que eu tinha ido no Brasil. E nós estávamos conversando para namorar, e nós começamos a namorar, eu no Brasil e ele aqui. E esse cartão estava dentro dessa Bíblia. E que, por coincidência, né, que a gente sabe que não é, ele pegou essa Bíblia e tava esse cartão lá dentro, e quando a pessoa que ele começou a chorar, eu disse: que foi, menina? Ele disse: olha isso aqui. E ele me deu o cartão, eu comecei a chorar, e no meu coração eu entendi: Senhor, o Senhor tá falando, o Senhor tá falando, o Senhor tá dizendo que é pra eu ir ao Brasil. Eu pensando, eu sentindo, né? Cartão que eu tinha enviado para ele do Brasil. Enfim, mas Deus não nos respondeu os sinais que nós especificamente havíamos pedido a ele. E o tempo, os dias estavam passando e nós precisávamos de uma resposta. Eu disse: amor, já que nem eu nem você chegamos num consenso, a gente vai ter que fazer algo mais específico, né? Eu e ele juntos. Então, em oração e em jejum, por 3 dias seguidos, o Senhor nos deu a mesma resposta de ir ao Brasil. Deus nos falou: ir ao Brasil. Segundo dia, ir ao Brasil. Terceiro dia, ir ao Brasil. E aí foi quando a emoção começou. Porque nós precisávamos agora nos organizar para que essa ida ao Brasil acontecesse. E aí é o seguinte, pela situação, eu já estava ilegal no país. Eu já estava aqui nos Estados Unidos, ia fazer 6 anos agora em abril. E diante da carta que havia sido negado o meu pedido de extensão de visto, eu estava ilegal desde junho de 2020. Ou seja, se eu saísse daqui, fosse ao Brasil e voltasse, a probabilidade da imigração implicar comigo era praticamente 99,9% de chance. Porém,
A gente que tem o Senhor vive essas coisas, é engraçado, né? Porém, Deus havia dito que era essa a vontade dele. Irmãos, e quando Deus fala, ai de nós se não obedecermos. E eu tô falando rindo aqui, mas com vontade de chorar, porque na hora lá não foi fácil, não. Era aquele sim, vamos obedecer, vamos dar esse passo de fé, porque se Deus está chamando para fazer, Ele vai se responsabilizar pela minha volta. Então vamos dar esse passo de fé e a gente se anima, né? Se organizou, nos organizamos. E eu fui já correndo tudo, tirei passaporte, Bay Phillip, tomei vacina e já fui me preparando para tudo. E a gente vamos dar esse passo de fé, mas o coração humano, carne, cheio de angústia, cheio de peso, de medo, sim, porque a gente passa por isso. E mas com aquela convicção de que Deus iria se responsabilizar pela nossa vida. E eu tinha certeza de que ele iria me fazer voltar para esse país. E foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu preciso frisar aqui que ao longo desses dias, Deus falou ao nosso coração através da palavra dele, né? É impossível a gente tomar essas decisões, né, sem oração e sem confirmação na palavra dele. Então, antes de eu receber essa carta da imigração negando o meu pedido de extensão, no dia 20 de janeiro, a carta foi no dia 25, mas no dia 20 de janeiro, Deus havia me dado uma palavra em Ezequiel capítulo 3, versículos de 4 a 11. E eu fiz algumas anotações, porque às vezes quando Deus fala comigo, eu escrevo, né? E resumidamente, eu escrevi bastante coisa, mas eu vou falar resumido para não ficar tão grande, já está em 27 minutos. A partir dessa passagem, Deus falou o seguinte comigo, que nós precisamos ter 3 coisas em mente quando nós dizemos sim para o chamado de Deus nas nossas vidas. Primeiro é que nem sempre o chamado de Deus da nossa vida vai ser de flores, de alegria e de sucesso. Pelo contrário, se a gente for observar o chamado dos grandes nomes da Bíblia, nós veremos que todos eles foram acompanhados de grandes desafios que iriam exigir da pessoa um esforço e uma coragem enormes, além da total dependência de Deus para cumprir com o propósito. Daí eu citei alguns nomes aqui que eu não vou citar: Noé, Abraão, José, Moisés, escrevi um pouco sobre cada um deles. Segunda coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente diz sim para o chamado de Deus na nossa vida. Quando Deus, ao chamar, Deus também dá a capacidade para exercer o chamado. E aí eu escrevi algumas coisas aqui. Se Deus te chamou para fazer algo e no processo de realizar esse algo as lutas estão grandes, não se preocupe, porque Deus não errou nem foi pego de surpresa. Deus sabia exatamente que aquelas lutas você ia ter que enfrentar naqueles exatos momentos lá. E para que você enfrentasse essas lutas, Ele te daria todas as ferramentas necessárias para que você passasse por elas. E eu coloquei aqui, tem um versículo que fala que Deus não te dá algo além do que você pode suportar. E eu coloquei, não é porque Deus conhece os nossos limites, é porque Ele mesmo, que nos deu aquela situação para enfrentar, nos dará o suficiente para que a gente suporte. Não é sobre nós termos limites, mas sobre o Deus ilimitado, o Deus Todo-Poderoso estar com você e te dar o que for preciso para que você suporte aquele algo que Ele mesmo está te dando. E a terceira coisa que a gente precisa ter em mente é que a obediência ao chamado deve ser preservada durante todo o processo.
mesmo quando aparentemente você não estiver tendo nenhum sucesso. E aí, eu coloquei aqui que o segredo para que você seja obediente durante todo o processo é escutar e guardar no coração aquela palavra em específico que Deus te der. E por que essa palavra é o segredo? Guardar a palavra é o segredo. Porque é essa palavra que você tão confiadamente ouviu e guardou no coração que te dará a certeza de que você está fazendo a coisa certa. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer acreditem em você ou não. Se Deus falou para você fazer, não importa o que aconteça, porque na verdade o seu sucesso no chamado está diretamente relacionado com a sua submissão em obedecer e não no resultado que a sua submissão trará. E aí eu coloquei, isso se aplica não apenas para um chamado grande na nossa vida, mas para decisões pequenas, cotidianas. Por exemplo, devo viajar para aquele lugar ou não? Devo dizer sim para aquela proposta de trabalho ou não? Devo contratar aquela pessoa ou não? Temos que ter em mente que não é porque Deus nos orienta a fazer alguma coisa em específico e nós fazemos que tudo necessariamente vai ter que ocorrer bem durante o percurso. Não. Deus muitas vezes nos dará tarefas difíceis, mas Ele nos capacitará para executá-la. E a nossa disposição em ir em frente no propósito já é a garantia de que teremos sucesso diante de Deus, mesmo que não tenhamos esse sucesso diante dos homens. Então, nessa passagem do dia 20 de janeiro, Deus falou grandemente ao meu coração sobre algo que Ele nos chama para fazer que não é fácil, que a gente precisa ter em mente. Que, primeiro, não é flores. Segundo, Ele nos capacita. E terceiro, a gente tem que ser obediente. Não sabia eu que 5 dias depois Deus iria me chamar. Deus iria chamar a minha família para fazer algo muito específico que iria exigir muita fé de nós. E essa foi a palavra que nessa semana eu preguei, no caso, no nosso culto doméstico. Nós fazemos culto doméstico toda semana, uma vez por semana. E naquela semana coincidiu de que eu seria responsável por trazer a palavra e foi essa palavra que Deus me deu. E eu não creio em coincidências, eu creio que Deus já estava preparando o meu coração, o coração de Filipe, para receber aquilo que ia acontecer depois. E aí, no dia 25, veio essa carta e surgiu essa situação toda, né? Porém, outra palavra que Deus nos deu, só um momento que eu vou pegar o carregador do computador. Uma outra palavra que Deus nos deu se encontra em Mateus 14, que é a passagem que fala de Pedro quando ele andou sobre as águas. E essa passagem foi engraçada, porque, na verdade, ela não veio de uma leitura normal minha ou de Filipe, não foi algo que Deus falou ao nosso coração quando a gente estava lendo a Bíblia. Mas Deus deu um sonho para o patrão de Filipe e ele falou depois para Filipe assim, Deus falou para falar para ela ler a passagem que fala de Pedro andando sobre as águas. E aí Filipe me falou isso e eu fui ler a passagem. E quando eu li a passagem, Deus falou tanto ao meu coração. Deus falou tanto ao meu coração. E mais uma vez, essa passagem foi em 1º de fevereiro. A carta foi 25 de janeiro. Essa palavra chegou, Deus a enviou em 1º de fevereiro. E todos sabem da história, não vou ler o capítulo todo que fala sobre isso, Mateus 14, 22 a 36, mas vocês depois podem ler
A história, né, que os discípulos estavam no barco e houve uma grande tempestade, e eles estavam prestes a afundar, e aí de repente Jesus aparece andando sobre as águas, né? E eles ficam com medo, oh meu Deus, um fantasma! E aí Pedro fala para Jesus, Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus foi e falou, venha! Aí Pedro vai e foi, sai do barco, anda sobre as águas. Aí de repente, quando ele está andando sobre as águas, ele enxerga os ventos e as tempestades, né? E fica com medo e de repente começou a afundar por causa do medo. E aí ele clamou: Jesus, salva-me! E aí Jesus, lá de bom grado, estendeu a mão, tirou ele das águas e depois juntos eles foram de volta para o barco e a tempestade se acalmou. Então, resumidamente, é isso que fala a passagem. E quando Deus me entregou essa passagem que Felipe falou para mim, eu fui ler e eu escrevi mais uma vez, Deus falou no meu coração, eu tenho o costume de escrever, né, fazer notes no celular, tá? Sobre o que ele falou comigo. Então, Mateus 14, 22 a 36, fala o seguinte, né, fala a passagem, né, e o que eu escrevi foi o seguinte: Deus nos chama para andar sobre as águas enquanto o mar está agitado e não calmo. Jesus não poderia ter acalmado o mar primeiro e depois ter dito a Pedro para vir até ele andando sobre as águas? Mas não. O milagre não se deu em apenas andar sobre as águas, mas em enfrentar as ondas agitadas e os ventos. Talvez algumas pessoas se animassem a ir ter com Jesus sobre as águas, estando elas paradas e calmas, tendo apenas aquela brisa suave soprando, dando para ver exatamente onde você estaria dando cada passo e vendo ali Jesus nitidamente. Porém, pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa se animaria a ir ter com Jesus andando sobre as águas que estivessem agitadas, tumultuadas e com ventos avassaladores soprando contra elas. A fé de Pedro não o levou apenas a andar sobre as águas, mas a enfrentar todas as circunstâncias que gritavam para ele não sair do barco, porque lá estava seguro, no barco estava seguro, e ali nas águas não. Mas foi exatamente no meio das águas agitadas, no meio do perigo, no lugar não seguro e incerto que Pedro, somente Pedro, pôde experienciar o sobrenatural de Deus quando ele deu ouvidos à voz de Jesus dizendo: venha. O milagre aconteceu no lugar não seguro. O milagre aconteceu ao enfrentar o perigo e o medo em resposta ao venha de Jesus. E aí vale a pena também dizer que Pedro não estava sozinho no barco. Haviam também outras pessoas com ele, mas somente Pedro teve a fé suficiente para ir. Jesus não ofereceu o milagre para Pedro. Pedro que, ao ver o Senhor Jesus no meio da tempestade, viu ali uma oportunidade de viver o milagre. E então, o que é que Pedro fez? Pedro pediu para Jesus o deixar ir andando com ele sobre as águas. E aí, no meio da tempestade, quando o seu barco estava prestes a afundar, Pedro, ao ouvir a voz de Jesus dizendo, sou eu, né? Porque os discípulos pensavam que era um fantasma, mas Pedro ouviu Jesus dizendo, sou eu. E Pedro ouviu e reconheceu a voz de Jesus. Porém, ele ainda não tinha certeza que era Jesus. Porque no versículo diz, se és tu mesmo, Jesus, manda-me ir ter contigo, né? Então, Pedro, ao ouvir a voz de Jesus dizendo, sou eu, e mesmo não tendo a certeza se era ele mesmo, porque ele disse, se és tu mesmo, ele não deixou passar a oportunidade de viver algo sobrenatural. Muitas vezes, no meio das nossas lutas e problemas, quando estamos quase sendo consumidos por ele, Jesus se revela a nós como estando ali conosco, em meio a toda aquela confusão. Porém, às vezes por causa da aflição que a situação está causando,
nós ficamos na dúvida e pensamos: será que ele está aqui comigo mesmo no meio disso tudo? Será que é ele mesmo que está comigo e dizendo não temas? E aí, diante da dúvida, da incerteza, a gente tem duas opções. Ou nós escolhemos arriscar e acreditar e viver algo sobrenatural no meio daquele caos todo, ou nós escolhemos pensar que Jesus não está conosco, que ele não está mais se revelando a nós, que ele não opera mais milagres. E aí ficamos no barco, que por sinal estava afundando, né? Ou seja, no final das contas, nós trocamos o dar um passo de fé e viver um milagre pelo morrer no barco, que parece que está seguro, mas na verdade está afundando. E aí, continuando, eu coloquei assim: não foram as águas que submergiram Pedro, foi o medo de Pedro que o fez submergir nas águas. Jesus não chamou Pedro, não disse venha Pedro, para que ele afundasse nas águas. Não. As águas do mar agitado não têm poder nenhum para submergir o crente quando este caminha sabendo em quem tem crido, sabendo quem o chamou, sabendo quem está com ele. Mas o medo é o grande causador dos naufrágios, das derrotas e até da morte. O medo rouba a fé em Deus e sem fé nós sabemos que é impossível de agradá-lo. Pedro olhou para os ventos e teve medo. Depois afundou. A distância do fracasso para o sucesso está apenas em um olhar. Uma pequena oportunidade que damos para observar a nossa volta, para observar os ventos, pode nos levar a um inevitável fim, porque o medo pode chegar a nos dominar de uma forma que até as forças para chamar por socorro poderão sumir. Graças a Deus não foi, porém, o caso de Pedro. Apesar do medo, ele ainda conseguiu clamar por socorro. E Jesus foi até ele, estendeu a mão e o socorreu. Deus de misericórdia, né, gente? Jesus nos ama, não nos chamou para andar sobre as águas para que afundemos nelas, mas para que o sobrenatural venha à existência. Às vezes, para vivermos o sobrenatural, é preciso que Deus nos chame para o absurdo, nos chame para o estreito, para o enfrentamento do caos, para o enfrentamento dos ventos, das tempestades. E aí, quando nós damos o passo em direção a esse absurdo, em direção a esses ventos, a essa tempestade, ou seja, quando nós damos esse passo de fé e não questionamos, não murmuramos, mas obedecemos, o que é que Deus faz? Ele ordena a nosso favor e nos concede a vitória. E aí eu coloquei assim: tribulação mais Jesus igual a oportunidade de viver milagres. Então Deus falou grandemente comigo através dessa passagem. E através da passagem anterior, depois através dessa passagem. E no dia 3, eu viajei no dia 4 de março. No dia 3 de março, Deus também falou comigo através da passagem de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. E quando ele estava lá, Nabucodonosor viu não 3 homens, mas viu 4 homens, né? E o quarto homem era semelhante como o filho dos deuses. E a Bíblia fala que eles saíram da fornalha ilesos, sem dano algum. E quando eu estava ali sentada no sofá, no dia 3, lendo, meditando a palavra do Senhor, e eu cheguei nessa passagem, Deus mais uma vez encheu meu coração de esperança, encheu meu coração de alegria, dizendo: Mila, it's gonna be okay. Vai dar tudo certo. Mas eu também observei, irmãos, que Deus não prometeu que seria fácil. Em todas essas 3 passagens bíblicas, Deus estava falando da dificuldade que seria.
mas também estava falando que Ele capacita, que Ele dá a força, a coragem para fazer a gente passar por tudo isso. Pelas águas foi difícil, tenho certeza, né? Para Pedro pisar naquelas águas e se ver afundando. Eu sabia que em algum momento eu iria afundar por medo, por ansiedade, preocupação. Mas eu também aprendi com Pedro que quando a gente afunda, a gente não desespera, a gente chama por Jesus. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu estava afundando. Eu chamei por Jesus. E aí ele foi lá e me socorreu, assim como ele socorreu a Pedro. E nessa passagem de Daniel, ele também falou: passou pelo fogo, ou seja, você ia passar pelo fogo também. Você vai ia passar pelo fogo também, Mila. Então Deus me preparou para passar pelo fogo, pelas águas, mas ele me garantiu vitória. Em todas as passagens ele me garantiu vitória. E quando eu estava no Brasil, esse Salmo 138, Deus também falou fidelidade. Eu sou fiel, minha filha. Eu vou te dar vitória. E aí passamos esses 30 dias. E eu me senti, estava falando para Felipe hoje, foi como se tivessem sido 30 dias andando sobre as águas. 30 dias andando sobre as águas. E aí, depois quando eu cheguei aqui de volta, que cheguei naquela imigração em Miami, era como se eu tivesse começado a afundar. Primeiro, cheguei lá, a fila estava quilométrica. Cheguei 6 horas da tarde. Passei acho que umas 2 horas e meia só na fila, para ser entendida lá na imigração. Cheguei na imigração que eu olhei para aquele oficial, eu já senti, eu disse, Senhor, esse homem vai encrencar comigo. Pela cara a gente já tem uma noção, né, da pessoa. Ficou mais uma meia hora me fazendo perguntas e perguntas e perguntas e perguntas. E depois ele disse, eu não tenho como lhe resolver você aqui, eu vou ter que lhe mandar para outra sala. E aí no meu coração, aí aquele medo continuou, e eu fui afundando naquelas águas. Mas eu sabia que eu ia ser vitoriosa pela misericórdia de Deus. E eu fui para a tal da salinha, a famosa salinha. Nunca tinha ido na minha vida. Nem sabia como era. Sempre ouvia as pessoas falar, fui na salinha, mas eu nunca perguntei detalhes de como era, né? Então é um ambiente, né? Assim, uma sala grande com várias cadeiras, as pessoas se sentam e tem os guichês novamente de imigração. Sendo que não há privacidade nenhuma. Tudo que é se conversado com qualquer pessoa que levanta e vai lá conversar com o oficial, todo mundo escuta, todo mundo participa da conversa, né? Super desagradável essa parte. Enfim, fui para tal da salinha. Cheguei lá na salinha, esperei mais ou menos 1 hora para ser atendida. Já não podia mais me comunicar com ninguém, então houve a demora, né, na fila, depois a demora lá dentro da salinha e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sei que todo mundo ficou aflito do lado de fora, querendo notícia, cadê Radmila? E o que aconteceu, eu só pensando, coitado do meu marido, Senhor, ali fora, imaginando 1001 coisa, e eu lá dentro, com Ben Philip. E Ben Philip amarrado aqui na minha cintura, e pela glória de Deus, para honra e glória do Senhor, ele estava de boa, não estava chorando, não estava enjoado, estava ali curtindo, conversando com o povo. E chegou a minha vez, né? Primeiro vou contar os detalhes, porque assim vocês vão sentir a emoção e vão ver quão grande Deus é. E eu estava sentada, esperando ser atendida, e nesse meio tempo eu vi várias pessoas. Algumas foram liberadas para ir embora, outras foram deportadas. E eu, Jesus, tenha misericórdia, e eu em todo tempo orando e clamando, Jesus, 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 igual a Pedro, Jesus, salva-me. Eu estava desse jeito no meu coração, na minha mente. E eu de máscara, né? Ninguém via minha boca, eu falava, Jesus, 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 Jesus. Enfim. E eu sentada lá. Aí eu ouvi um oficial, tinham 2 oficiais atendendo. Eu ouvi um oficial conversando com o outro. Ela tem um visto de trabalho da Disney, que é exclusivo da Disney.
mas eu não tô vendo esse visto no passaporte dela. Aí eu ouvi essa conversa lá e eu lá sentada do banco onde eu estava respondi para ele. Eu disse: é porque não está nesses passaportes, está em um outro que está vencido. Aí ele disse: ah, e você tem ele aí com você? Eu disse: tenho. Aí me levantei, peguei meu outro passaporte, abri no visto e mostrei para ele: tá aqui. Aí ele: nossa, eu nunca tinha visto um visto desse pessoalmente. A gente achava que era mito, porque é tão raro que ninguém nunca nem viu um pessoalmente. Aí eu ri, né? Isso ele é descontraído. E eu ri, eu disse: não, para um programa específico da Disney e tal. E aí, nesse momento que eu já estava lá em pé conversando com ele, ele começou a me entrevistar novamente. E, diferentemente do primeiro oficial lá na frente, eu já senti que esse não estava querendo encrencar comigo de jeito nenhum. Pelo contrário, ele estava muito disposto a me deixar embora logo. Mas ele estava fazendo o trabalho dele. E ele perguntando várias perguntas. Tudo que me perguntaram lá na frente, me perguntou ali dentro também. E, né, questionando por que, que eu havia passado 6 anos nos Estados Unidos, né? O que é que eu estava fazendo, e por que, que eu estava querendo retornar. Aí eu fui e expliquei, até cheguei com o de turista, mudei para o de estudante, voltei para o de turista e solicitei a extensão do de turista, sendo que me foi negada essa extensão. Quando me foi negada a extensão, eu me organizei para sair do país, tirei passaporte do meu filho, precisei esperar chegar o passaporte porque estavam demorando muito para emitir o passaporte. Então, depois que eu recebi a negação do visto, eu explicando para ele, né? Eu só permaneci a mais no país o tempo necessário para que o documento dele chegasse, porque eu não tinha como viajar sem esse documento, sem o passaporte. E ele me ouvindo. Uma outra coisa que eu fiz foi apresentar para ele a cópia de uma carta. Então Deus também me deu essa estratégia que eu esqueci de mencionar. Antes de eu sair daqui do país e ir para o Brasil, eu senti no coração de fazer uma carta. Em algum momento, eu pesquisando na internet, eu vi alguém falando que escreveu uma carta para a imigração e que isso foi bom. Aí eu fiquei com aquilo no coração e eu entendi que fosse um instrumento de Deus também para me abençoar, escrever essa carta. E eu escrevi nessa carta dizendo toda a minha história, ó. A minha história aqui com o país, os Estados Unidos da América, começou em 2010, né? Aí eu fui explicando, eu já tive esse visto de trabalho, esse outro visto de trabalho, esse outro visto de estudante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E fui explicando todo o meu histórico e eu falei para ele, ó, se houvesse alguma intenção minha em permanecer ilegalmente nesse país, isso já teria acontecido há muito tempo, porque eu já tive várias oportunidades de ficar ilegal nesse país e eu não fiquei. E aí eu fui e falei, eu não passei do prazo, não estive legal no país aqui porque eu quis, não foi de propósito. Eu estava esperando a resposta do pedido de extensão. Como o pedido veio negativo, então aconteceu de passar do tempo porque o seu status, você perde o status a partir da última data. Então eu fiquei esse tempo todinho legal, porque na verdade eu estava esperando a resposta deles. E aí eu fui e expliquei isso, né? Expliquei que não era intenção minha e expliquei também que o motivo pelo qual eu só iria passar mais tempo no país era porque eu estava esperando chegar o documento do meu filho. E aí eu falei, né, expliquei muito formalmente e assim tentando dar todos os argumentos, mostrando que eu não era uma pessoa, né, com intenções de ficar no país ilegalmente. E no final eu coloquei, eu espero que vocês entendam a situação e que isso não me complique para num futuro retornar a esse país. Escrevi essa carta e mandei para o mesmo escritório que havia me escrito a carta de negação do meu pedido de extensão. E eu comigo estava carregando essa cópia dessa carta. E lá, enquanto o oficial estava me entrevistando, eu mostrei essa carta para ele e ele muito atentamente leu a carta todinha. E mais uma vez eu senti no semblante dele, né, na fisionomia dele, de que ele não estava querendo encrencar comigo. Porém, agora veio o momento mais difícil para mim que foi. Ele ainda não tinha certeza se podia me deixar entrar. E ele chamou o supervisor dele.
Um negão alto, mal encarado. Chegou, ele foi e falou, ó, a situação dela é essa, essa e essa. Explicou tudo que eu expliquei pra ele explicou para o supervisor dele. E o supervisor dele, curto e grosso, disse, ah, nessa situação aí, 6 anos já aqui no país ela tava e agora ela quer voltar? Né? Nessa situação aí, amanhã mesmo ela pega o avião e volta para o país dela. Ah, quando ele falou isso, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Aí eu fui e falei, moço, o oficial, se eu tivesse realmente a intenção de permanecer legal no país, eu não teria saído, eu nem daqui teria saído. Eu não ia nem arriscar sair do país para voltar depois. Aí ele foi e falou, e quem garante que você não vai ficar legal dessa vez? Aí eu olhei para ele e disse, realmente, eu entendo o que você está dizendo, você tem razão. Ele não me conhece, eu não conheço ele, e ele não vai botar a mão no fogo, mão dele no fogo por ninguém, né? Quantas pessoas eles atendem ali, quantas histórias eles devem ouvir. Então eu entendi o lado dele, o que ele quis dizer, e ele tinha razão. Sendo que o oficial que estava me atendendo começou a argumentar com ele a meu favor. E aí depois ele me mandou sentar, porque eles dois não estavam se entendendo. O supervisor falou para ele, it's up to you, it's your signature, it's your name. Tipo, é a sua responsabilidade. Que se você deixar ela entrar, é a sua responsabilidade, você que decide. Mas ele me mandou sentar e eles dois foram para uma salinha lá dentro para conversar. E eu, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus, 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 clamando pelo nome de Jesus. E eu sabia que Jesus ia me socorrer, porque ele socorreu a Pedro, então ele ia me socorrer. E aí, esse oficial voltou e me chamou. Quando ele me chamou, ele me levou para uma salinha do lado, que era fechada, reservada. Isso nesse meio tempo, todo mundo, a sala todinha participando da conversa, né? Todo mundo ouvindo. Mas, quando ele voltou da sala lá do supervisor, ele me chamou para uma sala em particular, fechada. E ele olhou para mim, sentou lá, olhou para mim e disse, olha, eu vou deixar você entrar dessa vez. Mas, quando você retornar para o Brasil, que for precisar renovar o seu visto, né? Porque eu tinha visto válido até 2024. Eu tenho visto válido de turista até 2024. Então, ele viu que estava prestes a vencer, né? Daqui a pouco. E ele disse, quando você retornar ao Brasil e você for renovar o seu visto, se o consulado americano entender que você não infringiu norma nenhuma, não passou do tempo, se eles concederem a você novamente um visto, a gente vai entender todas as vezes que você voltar para esse país, que você entrar nesse país, mesmo que você passe do tempo que lhe for dado, todas as vezes que você entrar nesse país, nós vamos entender que não há problema nenhum com você. Você pode até vir chegar a parar nessa sala novamente, mas nós não vamos implicar com você. E tudo isso que aconteceu aqui hoje vai ser apagado, caso eles lhe concedam um visto novamente. E aí, ele ficou me questionando. Mas quanto tempo você precisa? Aí eu disse, minha passagem está para o dia 18 de agosto. Ele, mais 4 meses para você organizar a sua vida, para ir embora para o Brasil. É muito tempo, você não acha não? Eu disse, vou ser sincera com o senhor, oficial. Foi o dia que eu achei a passagem aérea mais barata de volta. E havia sido mesmo, eram uns 500 a 600 reais mais barata a passagem aérea pro dia 18, a partir de 18 de agosto. E aí, eu falei isso para ele. Eu fui comprada nessa data porque o preço era mais barato. Eu vou ser sincera com você. Aí ele disse, eu entendo, mas em um mês é suficiente para você organizar suas coisas para ir embora. Aí eu disse, se você me der um mês, eu vou fazer o que eu preciso fazer em um mês. Aí ele me mandou sentar novamente, saí da sala, sentei, ele foi pro guichê dele. E eu pensei, Senhor, ele vai me dar um mês. Só vai me deixar entrar, mas vai me dar só um mês. O que é que eu vou fazer com um mês? Porque um mês não seria ainda suficiente para mim. Mas, vamos lá. Daqui a pouco ele me chama de novo. Aí, amados, o negócio ficou estreito de novo, porque ele me perguntou sobre o pai da criança. O pai da criança é residente? Aí eu disse, não.
E quando eu disse não, ele arregalou o olho assim, olhou para mim. Como assim ele não é residente? Aí eu disse, ele está ilegal no país, ele veio para cá quando era adolescente, há muitos anos atrás, com os pais dele. Ele está ilegal no país com os pais? Aí eu, sim. Isso na minha cabeça, eu disse, Senhor, eu não sei se naquele momento, naquele ponto, eles já haviam cruzado as informações do nome do pai da criança com o Felipe, né? Eu não sabia se no sistema deles existia essa informação, porque se existia, ele só estava então querendo confirmar as informações comigo. Ou ele estava perguntando, né, por perguntar assim. Como eu não sabia, eu não ia mentir, né? Também a gente sabe que a nossa vida está toda exposta para eles. E eles sabem de tudo da nossa vida, né? Então eu só fui respondendo aquilo que ele me perguntou e eu fui respondendo e cada resposta que eu dava ele ficava assim surpreso e eu disse, Senhor, esse homem vai se arrepender agora de ter me dito que ia me deixar entrar. Gente, eu vou ser séria com você, Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Esse homem pegou o carimbo para carimbar meu passaporte. Foram os segundos mais longos da minha vida. Ele pegou o carimbo, ficou segurando o carimbo assim, meu passaporte embaixo, e ele segurando o carimbo. Eu acho que tava passando tudo na cabeça dele. Eu deixo essa mulher entrar, eu deixo ou não deixo. Eu sei que ele pegou o carimbo e puf, carimbou. E assinou e colocou a data que eu poderia permanecer, a data de permanência no país. Ele disse, get out of here, me devolveu o passaporte, peguei minhas coisas, fui embora. Não olhei nem a data, o que danado que ele tinha carimbado lá, eu só queria sair de lá. Isso já era 10h30 da noite. Coitado do meu esposo, eu acho que já tinha morrido, revivido, morrido, revivido. E eu fui, saí, encontrei com ele, louvado seja o nome do Senhor, aquela emoção, eu não sabia se eu chorava, se eu só queria sair dali. Quando eu estava no carro, indo para casa, vindo para casa, que eu abri o passaporte. Ele não me deu só um mês, não. Ele me deu os 6 meses completos que qualquer turista vindo do Brasil receberia. Olha aí como Deus é bom. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Desculpa, esse áudio já está em 1 hora, mas eu tenho que contar todos esses detalhes porque tudo faz parte. Deus se responsabiliza com a própria palavra dele. Ele tem responsabilidade, ele tem zelo pelo seu próprio nome. E nós entendemos como família de que Deus queria que nós fôssemos ao Brasil. Então, no fundo, a gente sabe. E Deus não falou que eu vou te trazer de volta especificamente, claramente não, mas nós, como passo de fé que ele fez, como passo de fé, nós sabíamos que se Deus estava nos chamando para dar aquele passo de fé, ele ia fazer o negócio completo. Ele ia nos fazer entrar de novo. Mas nós, na nossa pequenez, na nossa humanidade, a gente questiona, a gente se questionava e a gente sofreu porque foi difícil. É difícil demais a gente dar um passo desse, tendo filho, marido, né, família, tendo toda uma vida já estruturada, como vocês sabem, e de repente você correu o risco de não entrar. Mas eu também tenho outra coisa no meu coração, coisas que Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando. E ele falou assim, Mila, muita gente quer ter um green card. Pouca gente quer pagar o preço para ter um. Às vezes a gente quer viver um milagre. A gente quer, né, que Deus abençoe, que Deus faça acontecer certas coisas em específico, né, na nossa vida. E a gente não quer mover uma palha para que o negócio ande. A gente não quer ter participação nenhuma. Desde que Deus sempre que Deus quer fazer alguma coisa, envolve também o outro lado. Deus quer que a gente ande. Quando Ele anda, a gente ande. É algo que Ele quer que a gente acompanhe Ele. E às vezes a gente quer viver os milagres e a gente não quer ter responsabilidade naquilo. Às vezes Deus nos chama para fazer certas coisas e a gente para e pensa, mas é isso mesmo? Deus ia me
ia pedir isso de mim, ia colocar a minha família em jogo, ia colocar né, sei lá, a minha carreira em jogo, seja lá o que for a situação, será que Deus ia exigir isso tanto de mim? E a gente começa a questionar, não é vontade de Deus separar as famílias, Deus não quer separar as famílias, mas há momentos, situações que Ele vai exigir que as famílias deem passos de fé, para que as famílias amadureçam, para que as famílias cresçam. Então, se a gente não tiver ligada com o Senhor para entender a sua voz, para entender a direção que Ele quer dar para a nossa vida, para nossas decisões, para a nossa casa, se a gente não entender isso, a gente fica confuso e a gente acaba não fazendo aquilo que Ele nos aquilo que ele está pedindo de nós, e quando a gente não faz aquilo que ele pede de nós, a gente perde de viver a bênção, a gente perde as oportunidades de viver milagres, a gente perde as oportunidades de dar testemunhos. E uma das coisas que eu sempre pedi em oração, tenho pedido já por muito tempo, anos, Senhor, dá-me oportunidade de viver milagres. Senhor, me ajuda, me ensina a ser dependente de Ti. Ensina a minha casa a ter mais fé. Ensina a minha casa a depender do Senhor. Senhor, dá-nos muitos e muitos testemunhos para contar. Olha aí que doideira. E Deus foi respondendo da forma dele. Estamos dando testemunhos para contar, para a honra e glória do nome dele. Então, voltei. Estar aqui hoje foi algo que Deus, o Deus de Israel, realizou. O Deus de Israel inclinou o coração daquele oficial que foi contra a palavra do seu próprio supervisor, porque o supervisor estava muito simples para ele a situação, manda ela embora. Mas ele questionou o supervisor, ele lutou pela minha causa. Deus inclinou o coração do homem pela nossa causa, pela causa da nossa família. E Deus abriu as portas desse país novamente para que nós entrássemos. Foi Deus que fez. E quando eu estava ali já no limite do limite, depois de sair de madrugada do Rio de Janeiro, 10 horas da noite, nessa situação toda, o Senhor me sustentou, mas eu estava ali já afundando, irmãos, porque eu sou gente, e eu estava ali afundando, mas eu clamei pelo nome de Jesus, e Jesus foi lá e me socorreu, e Jesus reuniu a minha casa novamente, e agora eu estou com 6 meses disponível aí de tempo. E o processo do Green Card está em andamento, na teoria, né? Só faltam aí uns 2 meses, mais ou menos, para que saia esse documento para me contratar. Uma vez saindo esse documento e aplicando para mim, eu já não preciso mais me preocupar em manter um status no país, porque o próprio processo já me mantém um status no país. Então, Deus é fiel em todo tempo. Deus é lindo. O Deus que nós servimos é um Deus fiel, um Deus comprometido com a sua própria palavra. E eu agradeço a você, igreja, que orou por nós. Tem poucas pessoas, conto nos dedos, que sabia dessa história, dessa situação toda, do jeito que eu estou contando. A maioria não sabia, mas sabia que era difícil para mim retornar ao país, era tudo que eles sabiam. E eu sei que enquanto eu estava lá, porque foi muito demorado, tinha uma igreja que orava, tinha uma família que orava, tinha amigos que oravam, e eu sei que o Senhor trabalhou em conjunto, né? Ele deu a ordem, nós seguimos as instruções e um exército nos acompanhou também em oração. E por isso estamos aqui para contar a história. Então, meus amados, eu encorajo você a ter mais fé no nosso Deus. Eu encorajo você a não se agarrar a nada. Não se agarre a nada, não se agarre a nada. E outra coisa que Deus falou, foi falando comigo também, na verdade, é algo que Ele sempre falou no meu coração desde que eu cheguei aqui. Eu não tenho por precioso essa terra, no sentido de Estados Unidos da América ser o único local que eu poderia viver com a minha família. Então, no meu coração, eu nunca tive, Senhor, e se eu sair daqui e voltar para o Brasil, o que vai ser de mim? Se fosse o caso, Deus ia ser comigo lá.
Deus ia me abençoar lá. Se fosse o caso, Deus ia ser comigo lá na Europa, lá na África, lá na China, onde fosse o lugar que Deus quisesse que eu estivesse, seria o lugar da bênção. Então eu nunca me agarrei nesse fato de ser Estados Unidos maravilhoso esse lugar, uma bênção de se viver, a gente sabe disso. Mas no meu coração eu nunca tomei isso por precioso. Eu nunca tomei isso como sendo o último lugar, o único lugar na face da terra que eu poderia viver. Então, é algo também para a gente pensar. Às vezes a gente sacrifica tanto, a gente se coloca em tantas situações, mas é isso mesmo. Será que é isso mesmo que Deus tem para nós, né? Então, que você possa ser encorajado nessa noite. 1 hora da manhã já, quase 1 hora da manhã. Que você seja encorajado nessa noite. Que Deus lhe acrescente fé. Que Deus lhe acrescente coragem. Que Deus lhe acrescente ousadia. Que Deus lhe acrescente, lhe dê ouvidos sensíveis. Que Deus lhe ajude a focar na palavra dele, a guardar a palavra que ele lhe der. Guarde a palavra que o Senhor lhe der no seu coração. O chamado que Deus lhe deu, guarde ele no seu coração. E não espere que as pessoas lhe apoiem. Não espere que as pessoas tenham a mesma fé que você tem, porque elas não vão ter. Elas não vão ter porque a situação é você e Deus. E isso era outra coisa. Às vezes a gente olhava nos olhos das pessoas e disse: Meu Deus do céu, a pessoa está me olhando com a cara como se eu fosse a pessoa mais louca do universo. E às vezes eu ficava me sentindo mal pelo fato da outra pessoa estar constrangida comigo, como se eu estivesse dando um tiro no pé, né? Então, se a gente não guardar no coração as palavras, o chamado, a voz de Deus, a gente se perde com as outras vozes, a gente se perde com as outras possibilidades, mas que em nome de Jesus você, né, que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele, coração disposto a guardar aquilo que ele nos direcionar a fazer e a nos dar a ousadia, a coragem, a fé de fazer aquilo que ele nos mandar fazer. Porque aí depois a vitória é certa, o nome dele é glorificado e a gente vai prosperando naquilo para o qual ele nos chamou, amém? Esse é o meu testemunho, mais uma vez, perdão pela demora, mas que você seja muito abençoado através dele, em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus.